Boa tarde, meu nome é Paula Chanchun Teodorovic, sou estudante do curso de Arquivologia da Unesp de Marília e formada no curso de Biblioteconomia também pela Unesp de Marília. Estou aqui no 6º encontro de competências digitais para a agricultura familiar para apresentar a pesquisa intitulada Arquivologia no âmbito dos produtores rurais. Este estudo também conta com a colaboração da Letícia Siqueira, estudante do 2º ano de Arquivologia, também já graduada em Biblioteconomia pela Unesp de Marília, e sob a orientação da professora Thelma Campanha de Carvalho Mádio, livre-docente e professora do curso de Arquivologia da Unesp. Para iniciar a apresentação dessa pesquisa, destacamos a definição de arquivo encontrada no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Arquivo pode ser um conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, seja ela pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Arquivo também pode ser uma instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, conservação e o acesso a documentos. Os documentos que são considerados como arquivos podem ser encontrados em diversos tipos de suportes e a sua relevância será considerada de acordo com os critérios e as necessidades de cada instituição, pessoa ou família a quem eles pertencem. O arquivo, como instituição, tem como finalidade a gestão dos documentos, além de garantir a circulação e o cumprimento das funções para a qual eles foram produzidos, com o objetivo de preservar toda a informação necessária para a instituição, família ou pessoa, e garantindo que a mesma possa ser acessada quando for necessário. Delmas, em seu livro Arquivos para quê?, explica a importância dos arquivos enquanto instituições e a necessidade da sua preservação. Quanto mais a sociedade se desenvolve, mais atividades humanas são realizadas e, consequentemente, o aumento na produção de documentos e o seu uso. Por isso, a necessidade de garantir a legitimidade das informações e a conservação dos suportes, garantindo as consultas futuras. Delmas apresenta também 4 pontos que explicam a existência dos arquivos e suas ferramentas. A primeira é a fonte de prova. Esta está ligada diretamente a questões jurídicas, por isso a necessidade de preservação do documento por um longo período, que garante a legitimidade de acordo com a atividade ou a função desempenhada. A seguinte é a função de lembrar. Esta fica vinculada ao exercício de funções e atividades básicas da instituição ou pessoa. A lembrança permite a compreensão para o cumprimento de ações, a partir das experiências anteriores. A seguinte é a função de compreensão, que é o arquivo como fonte do saber. Essa permite a guarda de documentos que registram a história de evolução de uma sociedade ou entidade ou família. Permite também a recuperação dessa informação através do tempo. A última é a função de identificação, que é o reconhecimento e promoção de relações sociais. Aqui, os arquivos se responsabilizam pela representação de determinadas situações e ações que envolvem terceiros. Isso garante a ideia de memória social. Para garantir que todas as atividades dentro do arquivo sejam cumpridas de maneira correta, é fundamental a participação de um profissional adequado que tenha familiaridade com as atividades a serem exercidas. Esse profissional é o arquivista, que fica responsável por construir uma conexão entre a ciência da arquivologia, o arquivo e o usuário. Ele é responsável pela gestão de toda a documentação da instituição, tendo como suas atividades a organização, reunião, preservação, controle e fornecimento de acesso a informações orgânicas e registradas. É muito importante a troca de experiência entre esses profissionais de diferentes campos de atuação, como contribuição para o desenvolvimento da área. Nessa pesquisa, em particular, destacamos o Congresso Nacional de Arquivologia, onde acontece a reunião de profissionais de todo o país. Assim, esse artigo tem como objetivo analisar se existem discussões relacionadas aos arquivos de produtores rurais.
Para melhor compreensão dessa categoria, trouxemos uma definição encontrada no Estatuto do Produtor Rural. Ela define produtor rural como pessoa física ou jurídica que explora a terra com fins econômicos ou de subsistência, por meio da agricultura, da pecuária, da silvicultura, do extrativismo sustentável, da aquicultura, além de atividades não agrícolas respeitando a função social da terra. Assim como empresas públicas ou privadas, sejam elas de grande, pequeno ou médio porte, essa categoria também mantém uma produção considerável de documentos. As empresas agropecuárias, mesmo as produtoras familiares, geram documentações, ainda que em menor quantidade, que vão desde matérias-primas para a produção até a comercialização dos produtos. A geração de documentos rurais é tão importante quanto a documentação de outras áreas. Essa documentação permite o planejamento, o controle e a construção de metas para o crescimento da empresa, de qualquer ramo. Assim como as demais áreas, os documentos rurais também exigem outras burocracias que garantem a atividade para o produtor agrícola e, por consequência, gera produção documental. Essa pesquisa é de caráter exploratório e tem como objetivo o balanço quanti e qualitativo da atuação do profissional arquivista junto à disponibilização de acesso, uso, reuso e gestão de dados ou informações por produtores rurais, nas edições do Congresso Nacional de Arquivologia. Para a elaboração da pesquisa, escolhemos a metodologia de levantamento bibliográfico. Esse levantamento ocorreu por meio de matérias disponíveis na web, para o conhecimento do que vem a ser um arquivo, quais as atribuições do arquivista e de um produtor rural. Quanto ao congresso, as fontes que utilizamos foram os anais. Na ausência dos anais, recorremos à programação oficial e ao caderno de resumos, que também se encontram na web. Procuramos identificar os artigos em que o termo desenvolvimento rural aparecesse em destaque. Também consideramos os termos agricultura, agrícolas e agropecuária. O Congresso Nacional de Arquivologia ocorre a cada 2 anos, numa cidade brasileira diferente. A primeira edição do congresso foi em 2004 e o evento tem uma extensa programação voltada para as trocas de experiências de profissionais e pesquisadores da área em todos os campos. Também favorece a ampliação do conhecimento e contribui com o avanço da área, não só no Brasil, mas também em outros países. Cada edição do congresso é realizada por uma associação profissional diferente e, em geral, é realizado sempre no último trimestre do ano. Neste quadro, nós destacamos as edições já realizadas do congresso, as datas das realizações juntamente com os locais sede e o tema de cada edição. Das 8 edições já realizadas, apenas 6 estavam disponíveis na web. Dessas edições, analisamos os anais, o programa oficial e o caderno de resumos. Os termos que usamos para a busca foram o desenvolvimento rural, a agricultura, agrícolas e agropecuária. Das 6 edições realizadas, temos o total de 483 artigos apresentados. Entre tantos artigos, conseguimos encontrar apenas um que se encaixava no objetivo da pesquisa. E mesmo assim, o artigo encontrado não tratava especificamente do arquivo de produtores rurais, mas abordava questões relacionadas. O artigo encontrado foi apresentado na 6ª edição do Congresso, cujo tema foi Arquivologia, Sustentabilidade e Inovação. Ele foi encontrado no eixo Patrimônio Documental e Memória, com o título Uma contribuição para a análise da importância da preservação dos arquivos privados institucionais. A autora é Márcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano. Esse artigo trata da importância da preservação de arquivos privados, pois eles correspondem à construção da memória e à atuação de pessoas e organizações na sociedade. A produção de documentos comerciais e administrativos dos produtores rurais é citado neste artigo.
pois existem desde a antiguidade. Ocorreram muitas mudanças de lá para cá, mas a documentação dos produtores rurais ainda é importante. A preservação desses arquivos garante o acesso e disponibilização, além da gestão de dados e ou informação por produtores rurais, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte. Vemos que existe uma grande preocupação quanto ao armazenamento, preservação e recuperação dentro dos arquivos que são frequentemente discutidas na área, mas não vemos essa discussão sendo levada para os produtores rurais. O profissional arquivista deve se colocar no mercado de trabalho, mostrando a sua importância em todas as áreas. Nenhum artigo apresentado no Congresso Nacional de Arquivologia tratou especificamente de temas relacionados ao desenvolvimento rural, agricultura, agrícolas e agropecuária. A falta de discussão sobre a realidade dos produtores rurais mostra a falta de divulgação da área de arquivo e a importância da organização e o cuidado com o documento em geral, além da importância da gestão adequada em toda a documentação, que pode comprometer o tratamento de documentos e sua vida útil. Então eu finalizo essa apresentação agradecendo a atenção de todos e muito obrigada.